Olá pessoal, vamos lá começar com a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre hipertrofia sarcoplasmática e eu vou responder basicamente a seguinte pergunta: a hipertrofia sarcoplasmática, ela realmente existe? Bem, vamos lá, deixa eu pegar a canetinha aqui para eu poder ficar apontando. Antes de eu começar, deixa eu falar algumas coisas básicas para que vocês entendam e a gente possa prosseguir. Provavelmente, se você é uma pessoa leiga, você nunca deve ter ouvido em hipertrofia sarcoplasmática, mas se você é profissional da saúde, principalmente se você é um profissional de educação física, talvez nutricionista também, possivelmente você já deva ter ouvido falar nesse tipo de hipertrofia, né? As pessoas gostam de dividir entre hipertrofia miofibrilar ou hipertrofia sarcoplasmática. Então, a hipertrofia sarcoplasmática, ela realmente existe? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, primeira ideia mais central e mais básica é que o treinamento resistido, ou seja, a musculação, ela causa aumento do crescimento da fibra muscular transversalmente, ou seja, a musculação, o treinamento resistido, ela causa aumento na área de secção transversa das fibras musculares. Para resumir a história e ficar muito mais simples, o treinamento resistido aumenta a hipertrofia, promove hipertrofia, aumenta a massa muscular, né? Ou aumenta o tamanho das miofibrilas, né? Das fibras musculares. Pois bem, e o que vem a ser a hipertrofia sarcoplasmática e a miofibrilar? Porque, como eu tinha falado para vocês no slide anterior, o treinamento resistido aumenta a hipertrofia das fibras musculares, do músculo também, né? Aumenta a área de secção transversa. Esse aumento na área de secção transversa, ele é proporcionado pelo quê? O que é que aumenta ali? São as miofibrilas? É o tamanho das miofibrilas? Aumenta o volume do citoplasma, que é o sarcoplasma, né, quando a gente fala em músculo. Bem, a hipertrofia sarcoplasmática é mais ou menos o seguinte. Essa figura está um pouquinho embaçada, mas lá na frente eu vou mostrar uma figura mais nítida, tá? Então você tem aqui uma fibra muscular normal, uma miofibrila, né? Aqui você tem a fibra inteira, aqui você tem as miofibrilas, são esses quatro pontinhos aqui vermelhos. Aqui você tem uma hipertrofia miofibrilar, ou seja, o músculo aumentou de tamanho devido ao acréscimo de miofibrilas. E aqui você tem a hipertrofia sarcoplasmática. O músculo aumentou de tamanho, mas não pelo acréscimo de miofibrilas, que ficou exatamente igual. Ele aumentou de tamanho devido ao aumento sarcoplasmático, ou seja, o aumento do sarcoplasma da fibra muscular. Isso é chamado de hipertrofia sarcoplasmática. E vê que coisa curiosa. As pessoas dizem, eu já ouvi falar, eu já ouvi praticantes de musculação falar isso, mas principalmente profissionais da educação física que trabalham com treinamento resistido fala isso. Eu conheço gente que fala isso até hoje. Para você promover a hipertrofia miofibrilar, você tem que fazer um treino com menos repetição e mais carga. E para você promover a hipertrofia sarcoplasmática, você tem que fazer um treino com mais repetição, menos carga e um tempo de intervalo entre as séries menor. Aí você consegue promover uma hipertrofia sarcoplasmática significativa sem haver aumento das miofibrilas. Né? Como se o organismo humano fosse uma coisa meio que compartimentada, né? Para você conseguir isso, você tem que fazer isso. Para você conseguir aquilo, você tem que fazer aquilo. E por aí vai. Então, aí vamos lá. Bem, será que a hipertrofia sarcoplasmática ela existe mesmo? Porque eu já vou adiantar para vocês. Existem estudos confirmando a hipertrofia sarcoplasmática. A gente vai falar de alguns desses estudos. E eu vou mostrar para vocês as principais falhas desses estudos. Mas também existem estudos refutando a hipertrofia sarcoplasmática, mostrando que ela não existe. A hipertrofia sarcoplasmática, ao que tudo indica, ela não existe. E lá no finalzinho da apresentação eu vou mostrar para vocês o que possivelmente é a hipertrofia sarcoplasmática, que as pessoas acham que é a hipertrofia sarcoplasmática, mas não é o que elas chamam de sarcoplasmática, né? Hipertrofia sarcoplasmática. Bem, esses dois autores, deixa eu dar o gole no café aqui, tá? Eles viram até recentemente, né?
que volumes mais altos de treinamento resistido podem facilitar o crescimento da fibra através de um aumento desproporcional do volume do sarcoplasma em relação ao acréscimo de proteínas miofibrilares. Ou seja, se tu treina com mais volume de treinamento, tu pode aumentar mais o sarcoplasma da célula muscular do que promover acréscimo de miofibrila. Ou seja, se tu treina com mais volume, tu promove hipertrofia sarcoplasmática. Beleza. O que seria hipertrofia sarcoplasmática? Agora essa figurinha está mais nítida. Aqui você tem uma fibra no pré-treinamento, tá? E aqui você tem a fibra muscular hipertrofiada, né? Só que com acréscimo de proteínas miofibrilares. Veja aqui as proteínas miofibrilares em maior quantidade. E aqui você tem o que se chama de hipertrofia sarcoplasmática. Você vê aqui uma expansão do sarcoplasma sem acréscimo de proteínas miofibrilares. É isso que seria hipertrofia sarcoplasmática. Deixa eu falar algumas coisas curiosas para vocês, alguns dados básicos sobre a morfologia intracelular das fibras musculares para a gente prosseguir, tá? Bem, de uma perspectiva molecular, o tecido muscular ele é composto por aproximadamente 75% de água, ou seja, a maioria é formada por água. Por isso que para hipertrofiar é importante que você bata a tua cota de água, a tua cota de ingestão diária de água. Água é importante para hipertrofia. Mas também a célula muscular é formada, o tecido muscular é formado por aproximadamente 10 a 15% de proteínas miofibrilares e apenas aproximadamente 5% de proteínas não miofibrilares, que são as proteínas sarcoplasmáticas, as proteínas que estão lá no sarcoplasma. Aqui você observa uma fibra muscular semelhante àquela figura que eu mostrei lá atrás para você, né? Aqui uma fibra muscular. Cada pontinho cinza desse aqui cadê? Deixa eu ver aqui onde é que está apontando. É porque a figura para mim agora está menor. Deixa eu ver aqui uma coisa, tá? Deixa eu ver se eu consigo ler. Cada pontinho cinza desse aqui é uma miofibrila. Observe que coladinho com a miofibrila você vê o retículo sarcoplasmático em azulzinho aqui, né? Que é extremamente importante para a contração muscular, porque ele libera cálcio. Cálcio é um mineral extremamente importante para um micronutriente extremamente importante para a contração muscular, né? Então vamos lá. De uma perspectiva espacial, a maioria das fibras musculares elas são ocupadas por miofibrilas. A maioria das fibras musculares são ocupadas por miofibrilas. O que dá um espaço ali de aproximadamente 85% do espaço intracelular. Só baseado nessa informação básica aqui, sem dar nem referência para vocês, já dá para ter uma noção em mente que é complicado ter uma hipertrofia sarcoplasmática, já que a maioria da minha fibra muscular é formada por miofibrila, né? Complicado, né? Mas vamos lá. Vou mostrar esses estudos para vocês. Dentre as proteínas que formam as miofibrilas, aí eu tenho um monte. Miosina de cadeia pesada, tem as isoformas de cadeia leve, várias isoformas de actina, várias isoformas de troponina e tropomiosina, proteínas da linha Z, né? Aí tem a alfa-actinina, a proteína Lin, músculo específica, a miopaladina, a teletonina, tem as proteínas da linha M, que é a miomesina e a proteína M, tem a titina, né, que é extremamente importante aí, e a nebulina. Tudo isso que eu estou mostrando é tudo questão de curiosidade, tá? É só para enrolar, para mostrar para vocês os estudos que refutam a hipertrofia sarcoplasmática e mostrar as grandes falhas dos estudos que confirmam a hipertrofia sarcoplasmática. Se você é da saúde, se você principalmente é da educação física, da fisioterapia, da nutrição, você sabe que as fibras musculares elas basicamente são divididas em fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. As fibras do tipo 1 elas têm mais mitocôndrias, elas têm uma densidade mitocondrial maior, elas são fibras mais oxidativas e são associadas a eventos de resistência, ou seja, todas as vezes que você realiza eventos de resistência, tipo caminhada, corrida, natação, ciclismo e por aí vai, você usa com predominância as fibras do tipo 1.
E você tem as fibras do tipo 2, que podem ser tem algumas subdivisões, né? Então as fibras do tipo 2 em geral elas têm um grande retículo sarcoplasmático em torno da fibra, né? Para soltar mais cálcio ali, né? Contrair a fibra com maior intensidade. Essas fibras têm um maior diâmetro, ou seja, elas são maiores do que as fibras do tipo 1, elas são mais glicolíticas, portanto elas pendem mais para o metabolismo anaeróbio e elas são fibras mais associadas com força e velocidade, portanto todas as vezes que você realiza eventos, exercícios ou treinamentos que demandam força e velocidade, você está utilizando predominantemente esses tipos de fibras, né? Força, velocidade e potência, né? Aqui você vê as fibras do tipo 2 e aqui as fibras do tipo 1. Observe que nas fibras do tipo 1 você vê mais mitocôndrias, né? Elas têm uma densidade mitocondrial maior, né? Vamos lá. E o sarcolema? O que é o sarcolema? O sarcolema, na verdade, é a membrana plasmática da célula muscular. Só que, como é músculo, a gente chama de sarcolema. Da mesma forma que o citoplasma da célula muscular a gente chama de sarcoplasma. Então, o sarcolema ali, ele tem várias proteínas, eles têm receptores ligados à membrana. Receptores de quê? Vários receptores. Por exemplo, receptores para glicose, né? Você tem receptores androgênicos, você tem vários receptores, você tem transportadores de proteínas transmembranárias. Aqui você tem alguns métodos de avaliação da hipertrofia sarcoplasmática. Engraçado, né? Porque eu vou refutar a hipertrofia sarcoplasmática, eu vou mostrar que ela não existe, mas existem métodos para avaliação da hipertrofia sarcoplasmática. Na verdade, não são métodos de avaliação da hipertrofia sarcoplasmática, são métodos para avaliar outra coisa. Se eu me lembrar, eu falo lá no finalzinho, tá? Aí você tem o TEM, a coloração de faloidina, a eletroforese em gel, tensão específica das fibras musculares individuais, enfim. Isso aqui é só a título de curiosidade, tá? Aí vamos lá, vamos começar com os estudos que confirmam a hipertrofia sarcoplasmática. Em 82, ano que eu nasci, 40 anos atrás, quase 41, saiu o primeiro estudo publicado em humanos, que foi do McDougall. Esse cara, ele viu que a hipertrofia sarcoplasmática pode contribuir para a hipertrofia da fibra muscular. Beleza. Só que o estudo do McDougall só usou 5 participantes. A partir daí tu já tem uma limitação brutal. Por quê? Porque ele só usou 5 participantes. Ou seja, um N muito reduzido, uma quantidade de participantes muito reduzida. Quando tu faz um estudo com uma quantidade muito pequena de participantes, isso significa que o poder estatístico desse estudo é muito pequeno, ou seja, não dá para tu extrapolar para as outras pessoas. Tu usou só 5 participantes, né? Mas ele pegou esses 5 participantes e ele submeteu essas pessoas a 6 meses de treinamento resistido, musculação, para membros superiores. E aí ele fez biópsias do tríceps para verificar a hipertrofia. E ele verificou aumentos na área de secção transversa das fibras do tipo 2. As fibras do tipo 2 hipertrofiaram. Aí vê só, ele viu uma queda de aproximadamente 3% no espaço ocupado pelas miofibrilas. E viu um aumento de aproximadamente 15% no espaço ocupado pelo sarcoplasma. Concluindo, ele viu uma hipertrofia sarcoplasmática. Poxa, o espaço sarcoplasmático aumentou 15%, o espaço miofibrilar diminuiu 3%, claro, porque aumentou o espaço sarcoplasmático, né? Então existe hipertrofia sarcoplasmática. E eu quero que vocês gravem essas informações que eu estou dando aqui, porque lá na frente vocês vão entender por que o que esses caras encontraram na verdade. Não é hipertrofia sarcoplasmática. Então vão gravando essas informações que confirmam a hipertrofia sarcoplasmática, tá? Antes do McDougall, bem antes, quase 100 anos, né? O grupo do Mopurgo, em 1897, relatou resultados do primeiro estudo em animais. Ele relatou resultados do primeiro estudo em animais. E o autor acreditava, eu até destaquei, né? O autor acreditava que os aumentos no volume da fibra
foram primariamente relatados pela expansão de componentes não miofibrilares, portanto, componentes sarcoplasmáticos. Bullpurgo acreditava que possivelmente existe a hipertrofia sarcoplasmática também. Só que o problema é que o Bullpurgo fez o estudo dele em animais e colocando esses animais, no caso ratinhos, né, em esteira. E qual é o problema desse tipo de estudo? É porque não dá para extrapolar para humanos. Porque rato não é humano, apesar da fisiologia do rato ser muito parecida com a do humano. Mas rato não é humano. Então não dá para extrapolar. O que é que a gente tem ali? A gente tem uma evidência que existe algum fenômeno. Então vamos lá, vamos investigar em humanos. Agora vamos investigar usando a metodologia correta, usando os métodos corretos, os métodos de avaliação corretos, né? Uma quantidade legal de participantes para a gente ver se isso existe realmente. O grupo do Pennan em 69, ou melhor, o grupo do Pennan não, o Pennan sozinho em 69, agora acabou o cafezinho, ele fez um relato da potencial hipertrofia sarcoplasmática com treinamento resistido. Ele fez um relato, não foi um estudo controlado, randomizado, né? Não, ele fez um relato, né? Interessante quando as pessoas querem acreditar numa coisa, elas acreditam até em relato, né? Ele fez um relato da potencial hipertrofia sarcoplasmática com treinamento resistido. Só que o Pennan utilizou o quê? 2, 3 participantes do estudo dele. E qual o problema? Há um impedimento de avaliações estatísticas formais. Não dá para tu fazer uma avaliação estatística adequada. Fora que o poder estatístico é uma porcaria, né? 2 a 3 pessoas, 2 a 3 participantes. O poder estatístico desse estudo é muito pequeno, não dá para tu extrapolar para as pessoas. Então, esses são os estudos que falam... Eita, até queria voltar, terminei adiantando. Não consigo voltar. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não consigo voltar. Então, esses são os estudos que confirmam a hipertrofia sarcoplasmática. Vamos ver os estudos que refutam agora, né? Os estudos que refutam. O Goldspink, não recordo o ano, porque minha imagem está em cima do nome do cara. Ele fez um estudo com ratos e ele verificou aumento no tamanho das miofibrilas, ou seja, hipertrofia miofibrilar. Só que vamos lá, para não entrar em contradição aqui, né? Ele fez um estudo com ratos. Você já sabe que ratos não dá para extrapolar resultados para humanos. Tudo bem, vamos lá, vamos para frente. O grupo do Lute, ele pegou 8 homens destreinados, 8 homens, uma quantidade pequena de gente, mas vamos lá. Poder estatístico pequeno, mas vamos lá. E ele submeteu essas pessoas a treino de força durante 6 semanas, o que dá aproximadamente 1 mês e meio. E ele verificou um aumento de 8,4% na área do vasto lateral. Aquela porçãozinha do quadríceps aqui que fica na parte mais lateral da coxa, né? E os valores da área de secção transversa das fibras e densidade de miofibrilas permaneceu inalterado. Veja, ele verificou depois de 6 semanas um aumento de 8% na área de secção transversa, ou melhor, na área de secção transversa do vasto lateral, mas os valores da área de secção transversa das fibras e densidade de miofibrilas permaneceu inalterado, o que fez ele concluir que o acréscimo proporcional de proteínas miofibrilares acompanhou o crescimento muscular durante o treinamento. Houve crescimento muscular e esse crescimento muscular foi acompanhado por acréscimo de proteínas miofibrilares, portanto, houve hipertrofia miofibrilar, que é a única hipertrofia que existe. Né? Quando o músculo hipertrofia, porque tuas miofibrilas aumentaram. Né? O Roberts submeteu homens em idade colegial, né, destreinados, portanto sem experiência em musculação, a 12 semanas de treinamento resistido, que dá aproximadamente 3 meses. Só que ele separou esses indivíduos em altos e baixos respondedores. Altos respondedores, aquele cara que tu treina ele, qualquer treinozinho, muitas vezes até um treino porcaria, o cara responde muito bem. Baixo respondedor, o cara treina, muitas vezes treina um treino bem legal, muito bem planejado, e o cara não responde.
E aí o que eles verificaram? Que houve um aumento de 34% na média da área de secção transversa das fibras musculares, ou seja, houve uma hipertrofia das fibras musculares de 34% e um aumento de 24% na espessura do vasto lateral. Antes de eu prosseguir, deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Veja, como assim houve um aumento de 34% na hipertrofia da fibra muscular, mas um aumento de 24% na espessura do vasto lateral? Não teria que ser igual, não? Não, por quê? Muitas vezes a hipertrofia das fibras musculares, elas não necessariamente se traduzem em hipertrofia muscular, na hipertrofia do músculo todo. Então, veja que a fibra muscular aqui hipertrofia 34%, mas o músculo todo, o vasto lateral, hipertrofiou só 24%. Então, não é porque a minha fibra muscular hipertrofiou naquela medida que o meu músculo todo vai hipertrofiar também naquela medida. Por quê? Geralmente hipertrofia menos. Por quê? Porque a hipertrofia muscular total, ela não é só, ela não responde só pela hipertrofia das fibras musculares, mas também pelo inchaço muscular, né, pela retenção do líquido e pelo acréscimo de glicogênio muscular, dentre outros fatores. Então não é porque a área de secção transversa das minhas fibras aumentou 34% que vai ter um aumento de 34% na hipertrofia do vasto lateral, não, tá? Só que esses números aí de 34%, 24% de hipertrofia aconteceram para os altos respondedores. Os baixos respondedores não exibiram alterações na média da área de secção transversa das fibras, ou seja, não responderam. Treinaram e não responderam, né? É tipo do baixo respondedor. Conclusão, o acréscimo de proteínas miofibrilares foi proporcional ao acréscimo tecidual e das fibras em altos respondedores. O acréscimo de proteínas miofibrilares aconteceu na mesma proporção que o acréscimo tecidual. Houve acréscimo tecidual, houve hipertrofia muscular e houve acréscimo de proteínas miofibrilares e esses acréscimos foram proporcionais. Mais uma vez, hipertrofia miofibrilar. Não teve hipertrofia sarcoplasmática, foi hipertrofia miofibrilar. Quando você hipertrofia um músculo, é porque houve acréscimo de miofibrilas. Coloque isso na sua cabeça. O grupo do Moore viu que uma sessão de exercício resistido, uma sessão de musculação, causou aumentos robustos nas taxas de síntese proteica miofibrilar em jejum e alterações mínimas nas taxas de síntese proteica sarcoplasmática. Uma sessão só causou aumento na taxa de síntese proteica miofibrilar e uma alteração muito pequena, mínima, na síntese proteica sarcoplasmática. Síntese proteica não necessariamente também é sinônimo de hipertrofia, tá? Não é toda vez que você vai ter síntese proteica que você vai hipertrofiar, né? Toda vez que você hipertrofia é porque você teve síntese proteica. Mas não é porque você tem síntese proteica que você vai hipertrofiar. Porque toda vez que você tiver síntese proteica, você hipertrofiar, vai chegar um momento que você não passa uma porta. Entendeu? Então a função da síntese proteica não é só promover acréscimo muscular, não. Tá? Mas todas as vezes que você tem acréscimo muscular é porque você teve aumento na síntese proteica miofibrilar. E isso aconteceu durante 5 horas pós exercício, tá? O Alvey utilizou 3 grupos de pessoas. Ele fez um estudo transversal, né? Ele pegou sujeitos treinados em força, ou seja, sujeitos treinados em musculação, sujeitos treinados em resistência, ou seja, sujeitos treinados com exercício aeróbio e sedentários. E ele viu que o espaço intracelular, vou ler bem devagarinho, o espaço intracelular ocupado por miofibrilas nas fibras do gastrocnêmio da panturrilha foram similares entre os sujeitos. Ou seja, o espaço sarcoplasmático foi praticamente igual entre esses sujeitos. O tamanho do sarcoplasma era igual para o cara que era experiente em musculação, para o cara que treinava aeróbio e para o cara sedentário. Apesar dos valores da área de secção transversa das fibras serem maiores nos sujeitos treinados em força, ou seja, eles tinham as fibras musculares mais hipertrofiadas. Claro, porque treinaram força. Mas um estudo mostrando que hipertrofia sarcoplasmática provavelmente não existe. Não. Se existisse hipertrofia sarcoplasmática, nesse estudo aqui, eles iriam ver que o espaço intracelular ocupado pelas miofibrilas também era maior nos sujeitos treinados em força, e não foi isso que aconteceu. O grupo do Van pegou 6 sujeitos em idade colegial, bem treinados, e 6 homens destreinados, 12 sujeitos aí no caso, né, no total, e ele verificou
que a espessura muscular foi 22% maior no grupo treinado. Claro. Houve uma abundância de cadeia pesada de miosina por miligrama de músculo úmido que foi 9% maior nos sujeitos treinados. E a área de secção transversa das fibras tipo 1 e tipo 2 foram numericamente maiores, mas estatisticamente similares entre os grupos. Enfim, esse estudo também mostra que possivelmente não existe hipertrofia sarcoplasmática. Existe a hipertrofia das miofibrilas. Quando você hipertrofia as miofibrilas, né? Tá aí. O que pode ser hipertrofia sarcoplasmática, então? Porque tem estudos mostrando que possivelmente ela existe, tem relatos que possivelmente ela existe, tem gente que acredita que na prática ela existe, tem gente que ainda fala que ela existe. O que possivelmente é hipertrofia sarcoplasmática, então? É simples, edema tecidual. É um edema tecidual associado a dano localizado. O dano localizado que você induz nas fibras musculares devido às contrações intensas na musculação provoca esse edema tecidual. E esse edema ele causa retenção de fluido intersticial entre as células. E esse edema pode elevar artificialmente os valores da área de secção transversa das fibras, manifestando, na verdade, uma expansão do sarcoplasma. Então você vê ali uma expansão do sarcoplasma, você diz que é hipertrofia sarcoplasmática, mas na verdade não é, é edema tecidual devido ao dano muscular. E quando o músculo hipertrofia é devido ao acréscimo de miofibrilas. Só que esse edema pode ser um mecanismo que contribui para as fases iniciais da hipertrofia das fibras musculares. A hipertrofia sarcoplasmática ela não existe, mas esse edema causado pelas contrações musculares, pelos danos nas fibras musculares, ele pode ser um mecanismo que contribui para as fases iniciais da hipertrofia das fibras musculares. Ok? Então espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.